do nosso mini curso aí de Node.js com TypeScript. Agora, da mesma forma como no primeiro projeto que a gente usou JavaScript puro, a gente vai criar um projeto aqui, porém agora a gente vai fazer o uso do TypeScript. Se eu for abrir aqui o terminal, eu vou criar aqui um diretório para o nosso projeto, mini curso Node TypeScript. Você pode dar o nome aí que você preferir. Bom, vamos entrar no nosso diretório para a gente já inicializar o projeto Node, que a gente faz do mesmo jeito. npm init. Vou passar o "-y" para ele já criar o nosso package.json. Como a gente vai trabalhar com TypeScript nesse projeto, então de cara a gente precisa instalar o TypeScript, né? Aqui na aplicação. npm install TypeScript. A gente precisa passar a opção D maiúsculo, porque é uma dependência de desenvolvimento. Lembrando, o TypeScript ele é um recurso de tipagem do nosso código. O Node.js não consegue interpretar, assim como os browsers também não. Então a gente, antes de colocar em produção a aplicação, a gente precisa compilar e gerar o JavaScript, que vai poder ser entendido pelo Node ou pelo browser, no caso de aplicações front-end, né? Então a gente instalou aqui o TypeScript, precisamos também do nosso Express. Então a gente já criou aí a aplicação, já instalamos o TypeScript em desenvolvimento, já instalamos o Express. Eu já vou criar aqui o diretório mkdir src, que é onde a gente vai estar criando o nosso código, e eu vou abrir aqui o Visual Studio Code na pasta do projeto. Estamos aí com o projeto criado. Se a gente for olhar aqui o nosso package.json, já está aqui ó, o TypeScript como dependência de desenvolvimento e o Express como dependência do projeto em si. Agora a gente vai começar fazendo o seguinte: vamos criar nosso arquivo servidor, né? Vou criar aqui ó, dentro de src um novo arquivo, vou dar um nome de server.ts, e esse arquivo ele vai fazer a função de carregar nosso projeto em si. Então já vou começar usando o import. É uma das vantagens da gente estar usando o TypeScript, é poder usar essa importação, que é um padrão mais atual do JavaScript. A gente não usa mais aquele require, né? Então a gente usa essa instrução import, onde a gente diz o que a gente quer importar e de qual pacote. No caso, eu vou fazer a importação default do Express para lá no pacote Express. E se a gente reparar aqui, o TypeScript já traz para a gente uma crítica. Ele não consegue encontrar uma declaração para esse módulo Express. Então ele diz o seguinte, ó, instale o @types do Express para que eu consiga entender o que existe dentro desse módulo. Essa definição de tipo, ela declara qual o formato de parâmetros de uma função, qual o tipo das variáveis usadas, qual o tipo de retorno de funções e tudo mais. Então é a tipagem em si. Em alguns casos, ela já vem instalada como pacote, com a biblioteca, mas tem casos em que ela tem que ser instalada separado, como é o caso do Express aqui, e ele já critica aqui pra gente, ó, o TypeScript. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Ele já diz aqui, ó, instalar o @types/express. Então já vou pegar aqui, ó, aproveitar, marcar, copiar, vou aqui no shell, colo e vou instalar aqui na pasta do projeto o @types/express. Já está instalado. Se a gente perceber, não tem mais crítica nenhuma aqui. Ele já sabe o que existe dentro da biblioteca Express, né? Tudo que tem lá já está com a tipagem associada. Então a partir daí a gente já consegue criar o restante do nosso arquivo aqui, né? Que é o seguinte: a gente vai criar a constante app, que vai receber a instância do nosso Express, né? Assim como a gente fez no outro projeto. E já vamos criar aqui nossa primeira rota, get, onde quando alguém acessar
o nosso servidor, a raiz, essa função aqui com o nosso request e response, a gente vai simplesmente retornar um response.json. Tudo isso a gente já viu, né? Tento fazendo de forma um pouco mais rápida aqui. Retornar só uma mensagem com aqui um olá dev. Pronto. Então a gente está aqui com a nossa rota principal pronta, criada. Agora falta a gente fazer o que? Um app.listen. Nosso servidor vai funcionar na porta 3333. Se tudo correr muito bem, ele vai logar na console para a gente. Vou colocar aqui, ó, através dessa função, em console log. Server started. Vou botar aqui, ó, on port 3333. Posso botar aqui também um emojizinho, só para não perder o costume. Pronto. Nesse ponto aqui, a gente já poderia rodar a aplicação. Porém, como é um projeto TypeScript, existe uma particularidade aí. Se a gente for aqui simplesmente rodar um node src/server.ts, que é o nosso arquivo agora, né? A gente não vai conseguir. Por quê? O Node não interpreta TypeScript. A gente precisa compilar esse código e aí rodar o código que foi gerado pela compilação. E como que a gente faz isso, né? Nesse caso, o TypeScript, quando a gente fez a instalação dele, ele instalou também para a gente um binário chamado TSC, que é a abreviação de TypeScript. Esse binário, através dele, a gente primeiro compila o projeto e depois faz a execução com o comando Node, porque aí já vai estar gerado o JavaScript, que o Node vai conseguir interpretar. Mas antes, a gente precisa também configurar o TypeScript aqui no nosso projeto. A gente precisa definir no arquivo tsconfig.json o que vai estar sendo ativado no TypeScript e o que não vai ser ativado. Ele traz para a gente ali um cardápio e você define o que você precisa usar no teu projeto TypeScript. Como que eu crio esse arquivo tsconfig.json? Também através desse binário tsc. Então, na pasta do projeto aqui, a gente roda aqui um npx, que é aquele diretório do Node, para a gente rodar arquivo binário. A gente dá um tsc --init para inicializar o TypeScript, configuração do TypeScript nesse projeto. Então ele dá uma mensagem aqui, ó, o arquivo tsconfig.json foi criado com sucesso. A gente volta aqui no nosso VS Code, está ele aqui, ó, foi criado. Então aqui a gente tem uma série de definições aqui, ó, algumas que já vêm habilitadas, mas a maioria desabilitadas, que você pode habilitar de acordo com a necessidade aí no projeto. Então esse arquivo é para cada projeto que você cria, você tem que rodar o tsc init, criar esse arquivo e configurar de acordo. De cara, o que a gente pode habilitar aqui? Ó? Tem esse diretório altdir, é o diretório que vai definir em qual diretório vai ser criado os arquivos que são gerados, o JavaScript que é gerado depois da compilação. Descomentá-lo aqui, ó, e aqui em altdir eu vou botar aqui, ó, em /dist, por exemplo. Quando a gente compilar o projeto, ele vai criar uma pasta dist aqui, fora do src, e lá ele vai jogar tudo que foi gerado pela compilação. O rootdir define onde está o projeto em si. O projeto não está no ponto barra, né? Está no ponto barra src. Aqui. Então a gente também precisa acertar aqui. Vou descomentar também o rootdir. E aqui, ó, ponto barra src. Salvo. E agora sim, nossa configuração está pronta. A princípio não precisamos mudar mais nada ali. Agora, para a gente conseguir rodar esse projeto, a gente precisa primeiro compilar, depois executar com o Node. Então eu vou aqui, ó, a compilação é
através do comando tsc, né? Então eu passo um npx tsc e nesse caso ele não precisa de nenhum parâmetro. Rodo ele concluiu. Se a gente voltar aqui, ó, foi criada a pasta dist de acordo com a configuração que está aqui, ó, no tsconfig. E aqui na pasta dist a gente tem aqui, ó, o server.js que foi gerado. Se a gente abre esse arquivo, olha só, esse é o arquivo que o Node vai conseguir interpretar. Agora a gente executa esse arquivo aqui para poder rodar nossa aplicação. Agora eu venho aqui, ó, e dou um Node, ao invés de src é a pasta dist, e ao invés de ser o server ts, é o server js, que é o arquivo que foi criado aqui. Beleza, agora sim, ó, o servidor iniciado na porta 3363. Se a gente for lá no nosso browser, vou aqui, ó, localhost 3333, está aqui, message olá dev. Então a gente já está com o nosso projeto com o Node funcionando. Porém, a gente pode observar algumas coisas aqui. Vamos lá, eu vou parar o nosso servidor aqui, Ctrl+C. Percebe que para rodar o servidor a gente teve que executar dois passos. Primeiro compilar npx em tsc e depois sim rodar o que foi gerado. Em ambiente de produção, isso é pouquíssimo produtivo. A cada mudança em um código você vai ter que estar fazendo isso. O que normalmente se usa em ambiente de desenvolvimento? A gente instala uma biblioteca, uma ferramenta que vai funcionar como um servidor para o TypeScript, inclusive fazendo o live reload. Ou seja, a cada mudança que a gente faz no código, ele já reinicia automaticamente e a gente simplesmente atualiza a página lá, que vai estar tudo já atualizado e funcionando. Esse processo que a gente executou aqui é o processo para quando a gente quer disponibilizar em produção a aplicação. Eu concluí o projeto e quero disponibilizar em produção. Eu preciso gerar o build para poder colocar o JavaScript pronto no servidor. Então esse é o processo, é rodar o TSC e você vai ter lá o JavaScript compilado. Esse JavaScript que vai para o servidor, que vai ser colocado em produção. Em ambiente de desenvolvimento, o que a gente precisa fazer? Nós vamos instalar aqui, ó, npm install ts node dev. Esse é o nome da biblioteca, então é TS de TypeScript, Node, ambiente de desenvolvimento. E a gente vai usar a opção D maiúsculo, porque a gente só vai usar essa opção em ambiente de desenvolvimento. Depois de instalado, para a gente rodar o TS Node Dev, o ideal é que a gente passe para ele alguns parâmetros, exatamente para que ele funcione fazendo o reload automático, também para ele ignorar o diretório onde ficam os módulos externos, né, os módulos de terceiros, ou seja, o nosso Node Modules. Ele não precisa ficar olhando para aquela página, para aquela pasta, né, é uma pasta grande inclusive. Não vou fechar aqui esses dois arquivos. A gente precisa criar um script aqui, ó, que eu vou chamar de dev, de desenvolvimento. Vou marcar isso aqui, vou até ocultar aqui o lado esquerdo, que vai ficar um pouco grande esse comando. A gente vai rodar o que para poder subir o nosso servidor. TS Node Dev, foi o que a gente acabou de instalar. Porém, a gente pode passar para ele algumas opções aqui. Ó. Ele vai ficar inspecionando o nosso código. E ele também precisa ignorar, ignore, what, a nossa pasta Node Modules. Então ele vai inspecionar o código, vai ignorar Node Modules e o que ele vai considerar para poder a cada mudança ele fazer o reload, né, o recarregamento. É o nosso arquivo principal, que é o src server.ts. Então agora a gente tem um script chamado dev. A gente usou na nossa primeira aplicação um script chamado start. Esse start já é uma palavra reservada aqui do Node. Então você, quando usa o start, você já pode usar direto com o npm. Você dá um npm start e dá enter e ele já funciona. O termo dev não é um termo conhecido pelo Node. Nesse caso a gente precisa usar npm run
que ele vai saber que ele tem que rodar, que é um script, e a gente dá um nome ao script, dev. Então é isso que a gente vai usar lá no nosso shell, tá? Quem quiser usar o termo start aqui também pode ser, não tem problema nenhum. Então eu vou lá no shell agora, vou limpar a tela e vou rodar aqui, ó, npm run dev. Beleza, então tá aqui, ó, o servidor iniciado. A gente volta lá no browser, atualiza a página, tudo funcionando. Se eu observar aqui, ó, ele só fez um reload. Se eu for no código agora e alterar algo, vamos fechar aqui, vou abrir aqui o server.ts, vou dar um enter aqui no final e vou salvar. Ele já fez o reload aqui, ó, segundo carregamento, e nossa aplicação já está funcional. Agora, só para a gente concluir essa primeira aula aí com o nosso projeto TypeScript, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar essa rota aqui desse arquivo server.ts. Esse arquivo ele é simplesmente o entry point da aplicação e disponibilização do servidor em funcionamento em si. Ele não precisa ser responsável por rotas. Então o que a gente vai fazer? Vou vir aqui em src, vou criar uma pasta chamada routes de rotas, e aqui dentro nós vamos criar nossas rotas. Porém, a gente vai ter também um arquivo principal que eu vou chamar de index.ts, que ele vai ser o repositório das rotas, vamos dizer assim, né? Ele vai estar recebendo cada arquivo de rota que a gente criar. Mas que arquivos de rota é esse? Por exemplo, se você tem um projeto que você tem usuários, contatos, produtos, clientes, perceba que para cada recurso desse, você tem 2, 3, às vezes mais rotas. Então o ideal é que você separe cada recurso desse em um arquivo de rota. E essa importação de todos esses arquivos vão ficar no arquivo principal do routes, nesse index aqui, beleza? Bom, agora, para a gente poder separar as rotas, se você perceber, a gente até agora sempre usou as rotas a partir da instância do Express. E essa instância ela só funciona aqui, dentro desse arquivo. Quando a gente leva as rotas para outro arquivo, a gente precisa usar outro recurso do Express, que é o router. Então eu vou importar aqui, ó, eu vou desestruturar para não precisar importar o Express inteiro, eu só preciso do router. Então eu vou desestruturar lá do Express o router, que ele é um recurso para a gente estar criando rotas. Então eu vou instanciá-lo, vou criar uma constante chamada routes, de rotas, no plural aí, e ele vai ser uma instância desse router que a gente importou ali. A partir desse routes aqui agora, a gente cria nossas rotas. Então eu posso simplesmente vir aqui, copiar essa aqui, vou até tirar daqui, comando X, vou colocá-la aqui. Perceba que o TypeScript já diz pra gente, ó, que ele não conhece esse nome app, não está definido em nenhum lugar aqui, ele já critica. Consequentemente, ele não vai saber o que é request e o que é response. Agora, se a gente pegar esse routes aqui e coloca aqui no lugar de app, tudo se resolve. Pronto. Então, ou seja, o TypeScript já ajuda a gente aqui no código. Antes da gente rodar, a gente já vê que tem um problema. Beleza, então a gente definiu aqui qual vai ser a rota. Ela está num arquivo separado do arquivo principal. Então, para eu importar esse arquivo lá no arquivo principal, ele tem que estar sendo exportado aqui. Tudo que precisa ser importado tem que ser exportado em sua declaração. Então, o routes aqui, ó, eu vou estar exportando ele aqui como default. Esse mesmo routes, eu venho aqui no server.ts e importo ele aqui. Beleza, mas da onde que eu vou importar ele? Ele está em um arquivo que está num diretório aqui, ó, routes, né? Não está no mesmo diretório que o server. Então a gente vai ter que fazer o quê? Quando o que a gente quer importar está na pasta Node Modules, a gente não precisa botar caminho, a gente simplesmente põe o nome.
Porém, quando não está na pasta Node Modules, a gente precisa colocar o caminho para que o Node consiga encontrar. Então, para ele encontrar esse routes aqui, ele tem que, a partir do diretório atual, ponto, ele vai para barra routes. E aí, ó, o VS Code já sugere aqui para gente. Como o nome do arquivo é index, a gente não precisa importar. Até pode, não tem problema nenhum. Assim como também não precisa colocar extensão. Aqui no caso ele vai até criticar. Porém, o nome index ele já é um nome chave para cada diretório. Então, quando a gente chama o diretório, já subentende-se que ali dentro existe um arquivo index. Então você não precisa colocar aqui o index, porque ele já vai saber que ali dentro é o que ele vai procurar. E agora, depois que a gente importou aqui o routes, que é onde está a nossa rota, que a gente tirou daqui, né? A gente precisa chamar a rota aqui. Então a gente chama através do routes que está sendo importado. Só que para isso, a gente vai usar aqui o app.use routes. Nesse ponto, a rota que está aqui, ela vai ser chamada e vai ser executada. Se a gente volta no nosso servidor, já foi feito o reload aqui, já está rodando. Vamos voltar no browser, dar um atualizar. E pronto, nossa aplicação está aí pronta para funcionar.